acompanha conosco a partir de agora uma conversa sobre financiamento de campanha. O tema, que faz parte de uma agenda da reforma política, já estava em pauta. Se você nos acompanha aqui no programa Argumento, viu na série que fizemos de entrevistas depois das eleições de 2014, parlamentares falando sempre da importância e necessidade da reforma política, e um dos itens elencados é justamente o financiamento de campanha. O tema ganha nova força a partir do trabalho da Polícia Federal, que deflagrou a 7ª etapa da Operação Lava Jato, onde a sociedade está podendo constatar como é a relação de algumas empresas com o poder público e daí, consequentemente, com a questão do financiamento de campanha. E é por isso que nós vamos conversar agora com o senador Mozarildo Cavalcante. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu já vi o rumo da prosa que nós estamos tomando, né? Isso aí. E aí, o senhor acha realmente que esse trabalho da Polícia Federal traz à tona esse tipo de questão? O financiamento de campanha volta a estar em xeque novamente? Perfeitamente. Eu acho que sempre esteve. E isso, o que está acontecendo agora, é uma comprovação em dimensões estratosféricas do que acontece nas campanhas. Então, veja bem, se você não tem um financiamento que pode ser público-privado e sem nenhum critério, o que acontece? Você termina tendo financiamento público de campanha através de empresas privadas que praticam corrupção para beneficiar certos partidos ou candidatos. E depois ter de volta o retorno, pegando, portanto, as benesses de obras sem licitação ou com formação de cartéis. Por isso que eu defendo que o financiamento devia ser misto, público, exclusivo, porque é bom que o povo entenda, né? Não é que vai se gastar mais dinheiro com candidaturas, não, é evitar que se roube do povo e aplique em candidaturas e financiamento de partidos. Se a regra for uma só, que estabeleça determinados critérios para cada tipo de eleição, para cada eleição proporcional, eleição majoritária, enfim. Eu acho que realmente deveria haver o financiamento público, não sei se exclusivo, porque, por exemplo, se você tem uma militância, ou você tem um grupo de eleitores que queiram colaborar com a sua campanha, por que eles devam ficar impedidos? Pessoas físicas. Então, fazendo uma comparação, na democracia americana, a primeira eleição do presidente Obama foi fortemente amparada internet, né? Pelo internauta, né? Exatamente. Então, eu acho que devia ser isso. E eu acho que isso também aproxima a sociedade do processo político, né? Faz com que ela participe, se envolva, né? Se sinta corresponsável, porque, inclusive, ela está ajudando a financiar. Porque o problema é o nível que chegou a credibilidade da política e dos políticos perante a opinião pública, ao ponto de que o eleitor acha, primeiro, que todo mundo que é candidato, todo mundo que é político é corrupto. E, portanto, ele não se preocupa também de tomar atitudes que evitem essa corrupção. Então, eu acho que o financiamento público talvez seja a mais importante peça dessa reforma político-partidária. E outras formas de conter essas distorções, por exemplo, não deveria haver um teto de gasto para cada tipo de campanha? Porque aí vai ficando mais claro se tem uma campanha que extrapola muito, acaba dando visibilidade para isso, né? Não seria adequado? Exatamente, porque hoje, no critério que está, por exemplo, até o tempo de televisão é garantido pelo tamanho do partido. E aí você vê alianças proporcionais ou majoritárias que permitem que partidos pequenos vendam praticamente os seus minutos de televisão que têm, ou os seus segundos de televisão, para formar uma coalizão e ter um tempo maior, consequentemente, com isso, ficar melhor nas pesquisas e ficar melhor no esquema de arrecadação de recursos, sejam eles, repito, formais, ou seja, através de manobras tipo Caixa 2, enfim, dinheiro de origem corrupta, com certeza. Caixa 2 é outra questão, né, senador? Que quando a gente viu, por exemplo, nos episódios do Mensalão, Caixa 2 começou, assim, era tratado quase como um mal necessário, como se não tivesse que evitar. Numa reforma política, a gente não teria condições de desenvolver mecanismos para isso? Alguma auditoria que acontecesse? Eu acho que na hora que você adotar uma definição,
por exemplo, financiamento público de campanha mais o financiamento físico, de pessoa física, não de empresa. Jurídica, não já empresa, uma pessoa diferença. física. Mas isso o STF parece que já vai decidir por isso. Eu espero que sim, porque o grande problema das reformas é que quando entra uma legislatura, você tratar de uma reforma para atingir aqueles próprios legisladores, fica difícil de acontecer. Eu sempre defendo, e vim defendendo há muito tempo, não se consegue fazer. É que uma legislatura deve começar essa reforma para valer, não para a eleição seguinte, mas para outra eleição, porque aí esse legislador está isento para realmente estabelecer norma. Por exemplo, eu acho uma desproporção que o Brasil tenha eleição de 2 em 2 anos. Por quê? É impossível o eleitor votar, se ele vota 5 vezes numa eleição geral. Por que ele não votaria mais 2, 7 vezes? E não se economizaria com o processo eleitoral e se economizaria também com a questão da fortuna que se precisa gastar hoje com uma campanha. A pessoa que não tiver realmente dinheiro para bancar bons marqueteiros, não tiver dinheiro para pagar militância. Uma indústria que virou, né? Então, realmente fica uma coisa que daqui a pouco nós vamos ter no parlamento ou pessoas, digamos assim, que são exceções à regra, ou então somente gente ligada ao esquema do poder econômico. Bom, apesar de toda essa dificuldade, esse momento tão delicado e tão crítico que a gente vive agora, talvez não seja uma alavanca, não mude esse ambiente? O senhor acha que isso vai criar uma possibilidade de reforma? Com certeza. Eu acho que tanto o episódio chamado Mensalão como o atual da Petrobras, digamos assim, estimula e diria até que força. Agora vai forçar do lado das empresas também, porque enquanto só se pegavam os corruptos, os que se deixavam corromper, e deixava de fora os corruptores, essa cena se repetia, às vezes mudava só os atores. Agora não, com um trabalho realmente sério, que há uma regulamentação que diga o que pode ser feito pelo doador, o que pode ser feito por aquele que recebe a doação. Um quantitativo, por exemplo, quanto é a campanha, pode ser avaliada a campanha de um deputado federal, de um deputado estadual, porque senão você vê coisas absurdas de ver deputados estaduais que gastam mais, às vezes, do que um deputado federal para se eleger, no mesmo eleitorado. Então, é um negócio que não tem cabimento. Realmente, a necessidade, diagnóstico já existe. O que existe o que falta mesmo é encontrar o tratamento adequado para todos esses pontos. Não adianta também pensar só no financiamento, tem que pensar nessa questão de coligações proporcionais, tem que pensar também na questão da unificação das eleições. Ou uma cláusula de barreira também, né? Sim, o importante é que não possa haver o que existe hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem só 2 partidos, tem mais de 40 partidos. Só que tem as cláusulas que não permitem, nenhum deles consegue atingir para realmente ter uma representatividade no Congresso Nacional. Isso tinha que ser feito aqui. Não pode, se não havendo isso, há o estímulo permanente para a criação de novos partidos, e inclusive a regra que você pode sair para criar um novo partido, ou quando há uma fusão, ou quando você encontra uma razão. Então, a nossa lei é muito frouxa. E ao mesmo tempo, nós não temos. Os órgãos de fiscalização são bastante escassos durante o período eleitoral. Você imagina, eu vou botar um estado pequeno como o meu, como Roraima, que tem o tamanho do estado de São Paulo, mas tem uma população rarefeita e distribuída em todo o território dele. Então, como que a Polícia Federal pode estar junto onde tem as sessões eleitorais? Como é que o Ministério Público tem acesso? Só abrir um site para receber denúncias é muito pouca coisa. Eu acho que tinha que ser mais proativo. E eu entendo que essa reforma ela tem que ser assim, uma reforma ampla, que aborde todos os assuntos, desde da vida dos partidos, do processo eleitoral e do financiamento da campanha.
Senador, muito obrigada pela sua agradeço. presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. E você é permanentemente convidado a dar sugestões e fazer críticas ao nosso trabalho aqui da TV Senado. Ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.